Onde será a morada eterna do homem com Deus? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, dizendo-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves que voam nos espaços celestes, e sobre todos os animais que vivem na terra. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. O universo insondável é um conjunto de seres criados por Deus. Particularmente, creio que no universo existem bilhões de planetas como o nosso planeta Terra, habitados por seus administradores, assim como Deus criou o planeta Terra, colocando aqui o homem para administrá-lo. A grande tragédia é que Satanás, ao ser expulso do céu, estabeleceu a sua habitação neste planeta, implantando aqui o pecado. Nos livros de Daniel e em outros livros do Antigo Testamento, como no Novo Testamento e nos Evangelhos, nas cartas e Apocalipse, falam de todos os impérios do mal, sendo sucedidos pelo império milenar de Cristo, acabando com o pecado e extinguindo a morte, o pior inimigo do homem. O homem criado para administrar o planeta Terra. Toda essa guerra travada de Deus desde o Éden contra Satanás, até a vitória definitiva de Deus através de Jesus Cristo e a destruição de Satanás com seus seguidores, é para restaurar o estado de santidade e conforto do homem quando tinha no jardim do Éden, antes do pecado, dando ao homem um corpo imortal. A partir dessa natureza reconquistada, o homem cumprirá o propósito administrativo de Deus no planeta Terra. O homem, a imagem e a semelhança de Deus. O primeiro casal, Adão e Eva, viveram um tempo de completa santidade até o pecado contagiá-los, repassando isso para toda a humanidade. O pecado comprometeu a imagem e a semelhança de Deus no homem. A partir daí, o homem passou a ter uma imagem dupla ou duas personalidades por causa da natureza do pecado. Por isso tem sido perceptível no ser humano o caráter de Deus e o caráter de Satanás, externando através de sua conduta. Foi para tirar o mau caráter de Satanás do homem que Jesus deu a sua vida na cruz e ressurgiu dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitar e transformar o nosso corpo para ser igual ao dele na sua vinda, a partir daí seremos realmente a sua imagem e semelhança. Assim sendo, cumpriremos o objetivo de Deus para conosco, administrando este planeta com a imagem e a semelhança de Deus. Isso acontecerá no milênio de Cristo com sua igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A habitação do homem depois do milênio. A Bíblia prevê o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém que desce do céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Na ocasião do juízo final, a terra e o céu ficarão sem lugar. Apocalipse 20, versículo 11.
A Bíblia não nos fornece informações se após o milênio Deus vai levar os seus santos para uma nova terra e fazer deste planeta o lago de fogo, ou conforme a profecia da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10, este planeta passará por um processo de purificação pelo fogo, sendo transformado em uma nova terra, tendo também o seu espaço orbital, denominado céu, purificados para a habitação da humanidade restaurada para Deus. Assim sendo, o lugar da habitação eterna do homem não será o céu, e sim a terra. Diante de tais colocações, onde ficam as promessas da ida dos santos para o céu? O arrebatamento de Enoque e Elias, a promessa do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, que diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3b. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Ao ladrão na cruz, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Depois de 3 dias e meio, uma grande voz do céu dirá às 2 testemunhas mortas em Jerusalém: subi cá. Eles, ressuscitados, subirão ao céu em uma nuvem perante os seus inimigos. Apocalipse capítulo 11, versículo 12. Se o lugar da habitação e administração do homem restaurado é o planeta Terra, por que muitos subirão ao céu? Especialmente a promessa bíblica para a igreja é que ela irá ao céu para ser guardada da grande tribulação aqui na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Para as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Para comparecer perante o tribunal de Cristo, não para ser julgada, pois nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas para receber galardão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Particularmente, creio que a igreja de Jesus Cristo estará sendo preparada no céu para voltar com Jesus à terra, para julgar e governar juntamente com Cristo o planeta no milênio. A igreja não ficará no céu para sempre. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, e Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27, também Apocalipse 5, 10, como também Apocalipse 20, versículo 6, prevê mais 2 ministérios da igreja na terra depois do arrebatamento. O julgamento das nações juntamente com Cristo. 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3 e Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. E o assessoramento no governo milenar com Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículos 21 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A igreja voltando com Cristo para as nações. No fim do governo do anticristo, a igreja voltará à terra para julgar as nações e governar o mundo juntamente com Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9, prevê as bodas do Cordeiro no céu de Cristo com sua igreja.
Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Notemos que depois do arrebatamento, nas bodas do Cordeiro, a igreja é chamada de a esposa do Cordeiro e não mais a noiva. E ela foi vestida de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 14, prevê a igreja acompanhando Jesus na sua vinda para as nações. Notemos que esse exército montado em cavalos brancos trata-se da mesma esposa do Cordeiro, trajada com as mesmas vestes das bodas. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. A suposição que temos, de acordo com os textos apocalípticos, é que o céu será o local do período da lua de mel de Cristo com sua igreja após o arrebatamento. Ao encerrar o tempo no céu, ela retornará juntamente com Cristo para cumprir seus propósitos na terra. Seja onde for, servir a Cristo durante toda a eternidade será um grande privilégio. Que tal você receber Cristo e tornar-se um participante conosco da glória eterna de Jesus?